A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Esse é o conteúdo que nós estamos produzindo nesse canal. Então, se você gostaria de fazer este compromisso conosco e ler a Bíblia toda conosco neste ano, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Tudo isso vai ajudar muito que mais pessoas alcancem este conteúdo e venham a ler toda a Bíblia conosco neste ano de 2022. Nós estamos em Êxodo, nós já terminamos o livro de Gênesis, começamos a ler no dia 1º de janeiro de 2022. Temos postado os vídeos todos os dias do ano até agora e vamos continuar fazendo assim, se assim Deus permitir. E hoje é 24 de janeiro e nós vamos começar lendo em Êxodo no capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo 9, 10 e 11 de Êxodo. Então vamos então à leitura da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 9, quinta praga, peste nos animais. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os seus cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. Você vai lembrar que em algumas pragas passadas, os feiticeiros do Egito perceberam que eles não podiam repetir o milagre e a maravilha que Deus fez através de Moisés e Arão, e, portanto, eles reconheceram que o dedo, lembra como eles falaram? O dedo de Deus está nesse negócio, é o dedo de Deus que fez isso. Agora, Deus está dizendo a Faraó: não vai ser só meu dedo que eu vou levantar contra você, Faraó. Eu vou levantar toda a minha mão contra você. Então isso fala da gravidade, do tamanho agora desta praga que Deus vai enviar. Não vai ser só o dedo de Deus, vai ser a mão de Deus estendida contra Faraó. Versículo 4, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, como nós vimos em pragas passadas, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. Novamente, para que não haja dúvida nenhuma de que esta praga foi enviada por Deus, e é uma operação de maravilha que Deus está fazendo no Egito. Deus, através de Moisés, está dando a Faraó o exato momento em que esta praga será liberada sobre o Egito. Amanhã o Senhor fará isto. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nem um sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Então, como temos falado no decorrer desta leitura desses primeiros capítulos de Êxodo, Deus endurece o coração de Faraó e Faraó endurece o seu próprio coração. No final dessa leitura de hoje, eu vou trazer uma pequena explicação sobre esse endurecimento que Deus está fazendo no coração de Faraó, para que nós possamos entender melhor o que significa isso, tá bom? Então fica até o final para você poder ouvir esta explicação também. Essa foi a quinta praga. Agora a sexta praga, úlceras. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. E é interessante, irmãos, porque forno, né, é um lugar onde se faz tijolo, é uma das ferramentas
que se usa para fazer tijolo. E é muito possível que essas cinzas que Deus manda Moisés pegar foi tirada de fornos que o próprio povo de Israel usava para fazer esses tijolos. Então Deus está usando o meio de escravidão, o mecanismo que Faraó usava para escravizar o povo. Deus está usando esse mecanismo agora para executar a próxima praga sobre Faraó e sobre o povo do Egito, para mostrar para eles que quem manda é Deus, quem é soberano é Deus, e que Faraó e o Egito são simplesmente homens que não podem se opor à vontade de Deus. Versículo 10. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés. Literalmente no hebraico, eles não puderam ficar de pé. Eles não puderam permanecer de pé na presença de Moisés por causa dos tumores. Eles tiveram que cair ao chão, se prostrar diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Faraó, tinha dito a Moisés. Então Deus falou no começo que ele ia endurecer o coração de Faraó e agora ele faz isso novamente. Vamos então à sétima praga, chuva de pedras. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir, para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Deus está dizendo: Faraó, agora eu vou agir de uma forma que vai tocar no seu interior. Você vai sentir não só na sua pele, mas você vai sentir na sua alma quão pequeno você é, Faraó. Você vai sentir nas suas emoções, na sua consciência, você vai reconhecer quão insignificante você é, Faraó, quão limitado, o fato de que você é um mortal e eu sou Deus Todo-Poderoso. É o que Deus está falando para Faraó aqui. Versículo 15, pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Faraó, eu já poderia ter te matado, Faraó. Eu sou Deus que dá a vida e que toma. Eu já poderia ter matado você e todo o seu povo do Egito. Mas eu não fiz isso. Mas em verdade, versículo 16, em verdade, foi para isso que eu o mantive. Por que Deus manteve Faraó e o povo do Egito vivo até aqui? Para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Lembra que lá atrás nós falamos que o Egito era a nação mais poderosa do mundo, o Faraó era o homem mais poderoso do mundo? Pois Deus quer quebrar esta arrogância, Deus quer quebrar esta presunção deste homem e desta nação. E Deus quer, através deles, fazer com que o seu nome, o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o nome de Jeová, seja o nome proclamado, anunciado em toda a terra. Porque somente o nome do Senhor é digno de ser louvado e adorado por toda a terra, e não o Faraó e o povo do Egito. Deus está mantendo eles vivos para que quando esta nação, a mais poderosa do mundo, quando este homem, o mais poderoso do mundo, for totalmente derrotado, então todos saberão que foi o Deus dos Hebreus, Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, que fez isso. Vamos ao versículo 17. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo, e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles as chuvas de pedras.
E olha que interessante, irmãos, esta praga, Deus, além de avisar Faraó e dar uma oportunidade de Faraó se arrepender, Deus dá também um aviso e um conselho para Faraó: leva o seu gado, tira suas pessoas, o seu gado da rua, dos campos, porque eu vou enviar uma chuva de pedras que vai matar tudo que restou. E aí nós vamos ver que alguns vão ouvir este conselho do Senhor e outros não ainda não vão crer. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Deus agora, ele executa a sua praga contra as pessoas que recusaram ouvi-lo, contra os oficiais do Egito que não creram na palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, que Deus manda Moisés estender o seu bordão, mas a palavra do Senhor diz que quem faz a maravilha é Deus. Quem manda a chuva de pedras é Deus. Quem manda o fogo do céu é Deus. Fogo é um fenômeno que usa oxigênio, queima o oxigênio e sobe, não é verdade? O fogo nunca desce, o fogo sempre sobe. Então aqui nós vemos uma operação de maravilha de Deus, da parte de Deus, quando ele faz o fogo descer. O fogo desce e queima tudo que restou no Egito. As pedras caem e destroem tudo que restou no Egito. Versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei. Parece uma confissão sincera da parte de Faraó. Vamos ver então se vai se concretizar. O Senhor é justo. O Senhor Jeová é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. Moisés sabia, Moisés tinha sido revelado por Deus, ou Moisés sabia simplesmente por conhecer o caráter de Faraó, por ter visto Faraó voltar atrás na sua palavra outras vezes. Moisés sabia que Faraó ia voltar atrás de novo. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Isto aqui é uma nota que o registro da palavra do Senhor aqui traz para falar de plantações diferentes. As primeiras plantações mencionadas aqui, o linho e a cevada, estas são plantações típicas para os egípcios e típica para a área aonde os egípcios moravam, aonde a praga da chuva de pedra e do fogo, para onde Deus enviou esta praga. Agora, o trigo e o centeio eram sementes e plantas plantadas na região de Gósen, cultivadas pelos israelitas e quais Deus protegeu desta praga que ele enviou.
porque ele não permitiu que esta praga chegasse até o lugar dos israelitas. Então, este versículo 31 e 32 é mais uma prova ou mais uma evidência de como Deus protegeu o seu povo desta praga que ele enviou. O trigo e o centeio não sofreram dano, porque não haviam nascido. Versículo 33. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Então nós vemos novamente, Faraó toma uma decisão e por si próprio endurece o seu coração. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos a Êxodo 10, 8ª praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés, vá falar com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, nós vimos no final do capítulo 10, a palavra do Senhor diz que Faraó endureceu seu coração e os oficiais do Egito também fizeram o mesmo. No começo do capítulo 11, nós vimos aqui que Deus endureceu o coração de Faraó. Do capítulo 10, perdão. Então nós vemos aqui um trabalho conjunto. Faraó está endurecendo o seu coração e Deus está cooperando com Faraó nesse endurecimento de coração. Isso é muito importante para nós entendermos o que é esse endurecimento de coração que Deus está fazendo em Faraó e nos seus oficiais. E aí nós temos aqui os motivos pelo qual Deus está fazendo isso, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Deus está dizendo, eu endureci o coração de Faraó e seus oficiais para eu manifestar o meu poder no meio do Egito. Versículo 2, para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios. É o segundo motivo. E o terceiro motivo, e continuação aqui do segundo, e quantos sinais fiz no meio deles, para você contar, Moisés, para todas as gerações, como eu tratei com o povo do Egito, como eu destruí a arrogância e a soberba do povo do Egito. E aí o último motivo, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor Jeová, para que vocês, Israel, saibam que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Então tem um propósito aqui em Deus endurecer o coração de Faraó. Moisés e Arão, vamos ao versículo 3. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor Jeová, o Deus dos hebreus, até quando você recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Deus está falando, olha, Faraó, eu vou mandar os gafanhotos e eles vão acabar com o resto. O que restou vai acabar. Essa destruição vai ser total no Egito, Faraó. E novamente Deus dá a hora, amanhã eu vou fazer isso. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. E aqui nós vemos um ato de ousadia da parte de Moisés. Moisés agora, crendo cada vez mais no poder de Deus, no agir de Deus através dele, ele vira as costas para Faraó, que não era o costume daquela época do Egito. O costume era, você ia voltando
dando marcha ré, entendeu? Voltando assim, dando passos para trás, sem virar as costas ao faraó. E Moisés vira as costas ao faraó e deixa faraó ali sozinho e sai da presença de faraó. Então os oficiais de faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Começou, irmãos, começou o processo aqui. Agora os oficiais de faraó já não estão mais com ele, já não estão mais exaltados mais. As pragas até aqui já quebraram a arrogância dos oficiais de faraó. Vamos ver então se faraó vai se submeter também, vai ouvir o conselho dos seus oficiais. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de faraó, provavelmente por causa da insistência dos oficiais. E este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Como se ele não soubesse, né? Dando uma de bobo, tentando esticar aqui o assunto, tentando adiar aqui a liberação do povo de Israel. Moisés já tinha falado que é todo o povo que tem que ser liberto, tem que ser deixado ir para o deserto para adorar a Deus. E aqui o faraó quer saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Em outras palavras, vai todo mundo, faraó, todos nós, todas as pessoas, jovens, velhos, homens, mulheres, crianças, todo mundo vai e nós vamos levar todo o nosso gado, todos os nossos bens, os nossos pertences, nós vamos levar. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm mais intenções. Quer dizer, faraó não acredita, ou não crê, ou não quer dar o braço a torcer, ou não quer permitir que Moisés leve o povo todo. E aqui ele arruma uma desculpa, acusando o povo de ter más intenções. Mas vamos ver então qual será a resposta. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E aí faraó, querendo novamente fazer aqui um trato aqui com Moisés, querendo fazer do seu jeito. E nós sabemos que Deus não aceita que nós façamos as coisas dos nossos jeitos. Então, o faraó aqui está perdendo seu tempo. Ele acha que vai poder mudar o decreto de Deus. Ele acha que vai poder mudar a forma como Deus quer que o seu povo vá e o adore, mandando somente os homens. Aqui ele diz que para ir somente os homens, porque era de fato a prática de somente os homens exercerem a função de sacerdotes e cultuarem, fazerem cultos aos deuses. Mas quando nós olhamos a história do Egito, nós vimos que até mesmo no Egito as mulheres eram permitidas a participar dos cultos que eles faziam. Então, até mesmo para faraó e para suas práticas pagãs, religiosas pagãs, é uma hipocrisia dizer que somente os homens precisam ir, porque até mesmo nos seus cultos pagãos poderia estar mulheres e em muitas ocasiões tinham que estar mulheres. Então, ele está usando de hipocrisia aqui com Moisés. E aí o texto diz que faraó, expulsou Moisés e Arão de sua presença. Eles foram expulsos da presença de faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território.
eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores, que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Todo o alimento, todas as plantações do Egito foram destruídas, exceto, claro, aquelas do povo de Israel em Gósen, naquele lugar onde o povo de Israel vivia. Então o faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor seu Deus para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Deus novamente trabalha no coração de Faraó para ele não deixar o povo de Israel sair. Fica até o final para nós entendermos o que é isso. Nona praga, trevas. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. O Deus que pronunciou a luz à existência, neste momento ele retira a luz dos egípcios e ele envia e permite que a sua luz esteja somente na casa do seu povo. Somente no lar do seu povo é que tem luz. Em todos os outros lugares só há trevas. E assim é nos dias de hoje, irmãos. Aqueles que recusam a palavra do Senhor vivem em trevas, porque o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra que Deus deu a Moisés e avisou e falou para Faraó, esta palavra poderia ter iluminado a casa de Faraó, a casa dos seus oficiais e a sua vida e a sua nação. Mas como eles recusaram a palavra do Senhor, recusaram a ordem do Senhor, eles ficaram em trevas e o povo de Israel continuou tendo luz. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Quer dizer, deixa somente os seus bens materiais aqui, deixa somente as coisas que vocês usam para o seu ganha-pão, né? O seu gado, o seu rebanho, deixa aqui e vão só vocês, só as pessoas. Quer dizer, se Moisés faz isso, Faraó poderia ter feito muitas coisas, poderia ter roubado, confiscado o gado, porque não ia ter ninguém ali para proteger, poderia ter matado ali o gado, poderia ter feito várias coisas. E além disso, o que o povo de Israel teria para oferecer ao Senhor no deserto, se não levasse o seu gado com eles? Então Moisés respondeu no versículo 25, então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. Faraó, não podemos deixar os nossos animais para trás,
porque embora sabemos que vamos oferecer animais em sacrifício ao Senhor no deserto, nós não sabemos quais animais. Deus não nos falou ainda quais os animais, quais tipos de animais, quais são as características dos animais, nós não sabemos, Faraó. Então nós temos que levar tudo. Então, nós precisamos levar tudo para adorar o Senhor. Não é verdade, irmãos? Tudo que temos em nós, tudo que nós podemos levar ao Senhor, precisamos levar ao Senhor para adorar o Senhor. É isso que Moisés está falando. Nós temos que levar tudo de nós, Faraó. Não só nossos velhos, nossos adultos, nossas crianças, mas até os nossos bens materiais. Nós precisamos levar para adorar o Senhor no deserto. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Olha só que ousadia, irmãos, de Faraó. Esse homem que tem sofrido praga após praga na mão do Deus Todo-Poderoso, através do profeta de Deus Moisés, agora ele ameaça Moisés de morte. Olha só. Como se ele pudesse fazer alguma coisa como Moisés. As serpentes dos seus mágicos não puderam fazer nada, os seus feiticeiros não puderam reverter nenhuma das pragas que Deus executou, e os próprios feiticeiros de Faraó confessaram que era o dedo de Deus que estava fazendo aquilo, enviando todas aquelas pragas. E os seus oficiais agora já estão convencidos de que não podem contra o Deus de Israel, e estão aconselhando o Faraó a se submeter à vontade de Deus. E agora Faraó acha que pode ameaçar Moisés de morte ainda. Isso é um prenúncio da última praga que Deus enviará contra Faraó e contra o Egito: a morte. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Vamos a Êxodo capítulo 11. Deus anuncia a 10ª praga. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Esta é a primeira praga, irmãos, em que Deus próprio vai entrar no Egito, vai passar por todo o Egito. Esta é a primeira praga que Deus não diz: eu vou enviar. Não, nesta praga Deus fala: eu vou e vou fazer isso. E olha que interessante, irmãos, a presença de Deus no Egito não vai trazer vida para este Faraó e para os seus oficiais e para o seu povo que vem escravizando o povo de Deus. Pelo contrário, a presença de Deus vai trazer morte. Porque Deus é santo. Deus é santo. E o homem pecador, na presença de Deus, morre. Por isso que o homem não pode ver Deus. A palavra do Senhor diz que o homem não pode ver Deus e viver, porque Deus é santo. E Deus vai passar no Egito com a sua santidade e vai executar justiça e vai matar os egípcios que recusam ouvir a voz de Deus. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará,
para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disto sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. A Bíblia não diz por que Moisés está enfurecido aqui. Certamente tinha vários motivos aqui. Pode ser que Moisés estava enfurecido por ter tido que lidar com Faraó por tantas vezes, não é verdade? Vez após vez, ia Faraó avisar da praga que Deus vai mandar, dar uma oportunidade de Faraó se arrepender e ter que executar a praga contra Faraó. Depois ouvir Faraó se arrepender, né? Entre aspas, se arrepender da boca para fora e ver Deus enviar outra praga. Mas também, irmãos, Moisés poderia estar aqui furioso pelo fato de que Faraó vai trazer morte agora sobre o seu próprio povo, sobre os primogênitos da sua casa. Faraó vai causar algo que ele não precisava causar. Ele poderia ter se arrependido, mas por causa da sua arrogância, ele fica voltando atrás e não permite o povo de Israel sair. E aí Deus vai enviar esta última praga para, uma vez por todas, quebrar a arrogância deste homem. E Moisés sai enfurecido com Faraó por causa disso. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós vamos parar por aqui com a leitura da palavra do Senhor e amanhã nós vamos continuar. Mas antes de concluirmos o nosso tempo aqui juntos, eu quero comentar um pouquinho sobre este endurecimento de coração, esta obra que Deus fez no coração de Faraó, onde Deus diz que eu endureci o coração de Faraó para ele não deixar o povo ir. Esta palavra, endurecer, no hebraico é a palavra chazak. Chazak significa várias coisas e na maioria das vezes que a palavra chazak é usado no hebraico, no texto da palavra do Senhor no hebraico, ele significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte, tornar-se forte, ser corajoso, ser firme, crescer firme, ser resoluto, ser dolorido, fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte. Estes são os significados da palavra chazak. Então nós entendemos que quando Deus fala que está endurecendo o coração de Faraó, o que Deus está fazendo é fortalecendo o coração de Faraó no seu próprio desejo, naquilo que Faraó já tinha determinado do seu coração. Deus está fortalecendo, Deus está fazendo com que aqueles desejos de rejeitar a vontade de Deus aumente cada vez mais no coração de Faraó. Isso é importante para nós entendermos que aqui não é uma obra que Deus está fazendo contra a vontade de Faraó. O texto da palavra do Senhor não está querendo sugerir que Faraó queria de todas as suas forças e de todo o seu coração se arrepender e concordar com Deus e submeter à vontade de Deus. Nada disso. Faraó já tinha decidido no seu coração que ele não ia deixar o povo de Israel sair. Ele já tinha tomado essa decisão. Isso era o que estava verdadeiramente no seu coração. E o que Deus está fazendo sobrenaturalmente é fortalecendo esse desejo no coração de Faraó, para que ele seja o instrumento pelo qual Deus vai manifestar o seu poder, para que muitos no Egito venham a conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que todos na terra daqueles dias venham ouvir o nome do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este é
Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, e para que o povo de Israel saibam que quem está libertando eles não é um Deus qualquer, é o Deus verdadeiro, é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós vemos a palavra do Senhor dizer que Deus endureceu o coração de Faraó, nós devemos entender que isto é Deus cooperando com o Faraó para que os seus próprios desejos, os próprios desejos de Faraó, sejam fortalecidos no seu coração. Então, é isso que Deus está fazendo, amém? Queria trazer esta explicação aqui para que fique bem claro para todos que isso aqui não é Deus manipulando a mente de Faraó, sabe? Não é Deus tentando controlar Faraó e fazer ele fazer algo que ele não queria fazer. Não, ele está contra a vontade de Deus aqui. E Deus está simplesmente mantendo este desejo no coração de Faraó. E isto é um princípio da palavra do Senhor. Os teólogos chamam isso de endurecimento judicial. Quando Deus trabalha no coração de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que já rejeitou a vontade de Deus, Deus então trabalha para fortalecer eles nesta rejeição, para cumprir um certo propósito. Deus vai fazer isso também com o povo de Israel. Inclusive, Deus vai fazer isso com o povo de Israel para cumprir o seu maior propósito, que é redimir todo aquele que crer, toda a humanidade, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E aí nós vamos ver lá na frente que o Senhor Jesus vai usar, por exemplo, parábolas. O Senhor Jesus vai usar parábolas para esconder verdades do reino de Deus, do povo de Israel, do povo judeu, para que o povo judeu continue na sua incredulidade e sigam em frente com o desejo que eles mesmos têm de matar o Filho de Deus. Deus está cooperando com o povo para executar este propósito, e aqui Deus está cooperando com os próprios desejos de Faraó para executar o seu propósito em libertar o povo, o seu povo, povo de Deus, poderosamente do Egito. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, tá bom? Que Deus te abençoe pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado por os comentários que vocês têm deixado, pelas palavras de encorajamento. Se você tem alguma pergunta sobre este texto ou qualquer um dos textos que nós lemos até aqui, deixa sua pergunta aqui nos comentários, tá bom? E se você tiver algum pensamento, algum comentário a mais também para enriquecer o nosso estudo aqui, o nosso tempo junto também, fique à vontade para deixar isso também, amém? E não esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like no vídeo, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco, tá bom? Eu sou o pastor Douglas Couto e que Deus te abençoe, e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.